Estamos chegando aí a mais um final de ano trágico novamente para a sociedade brasileira. Desde 2015 que a gente vem torcendo pro ano acabar, né? Meu Deus, acaba logo 2015, acaba logo 2016. 2017 acaba logo, aí já se passaram aí 5 anos. A gente falando a mesma coisa, acho melhor parar de falar isso porque tá dando azar, né? Todo ano tá sendo uma coisa trágica e a gente tá torcendo pro ano acabar. E o ano seguinte está sendo a mesma coisa ou até mesmo pior. Nunca se falou tanto como em 2009 a respeito da suposta involução, da suposta regressão da nossa sociedade, né? Nunca vivemos algo parecido, nunca tivemos um presidente com nível tão baixo quanto o Bolsonaro, com nível tão rasteiro, um cara que governa como se estivesse num churrasco. Mas não somente a figura do Bolsonaro, mas tudo que veio junto, né? Toda essa onda de hipocrisia, de falso moralismo da sociedade, a ciência sendo questionada, a gente tendo que provar que a Terra é redonda novamente, assim, essa onda de apelo à burrice, né, que trouxe Bolsonaro junto, né, e foi resultado da democratização da informação, por incrível que pareça, né, nos está fazendo com que um monte de gente chegue à conclusão que nós regredimos, mas eu sou otimista e eu sou um pouco cético em relação a essa possibilidade de retrocesso, pelo menos num prazo mais longo. Eu sou bastante marxista nesse aspecto, sabe? Eu acho que a sociedade ela evolui a nível de complexidade das relações, sobretudo as relações de produção, e à medida que a complexidade das relações ela evolui, a sociedade evolui junto. Basta você comparar o que é o mundo hoje, o que é a civilização hoje com 1000 anos atrás, e você vai chegar à conclusão de que nós evoluímos sim, mas essa evolução não acontece de maneira linear. Ela acontece através de idas e vindas e com muitas contradições. É uma evolução contraditória o tempo inteiro. Mas se você pega um prazo longo, uma faixa grande de tempo, você vai notar que de modo geral nós evoluímos, mesmo tendo retrocessos em pontos específicos, como a parte ambiental, por exemplo. Então eu me oponho, de certa forma, ao relativismo do pessoal da antropologia. O pessoal da antropologia tende a ser mais relativista, eu sou mais marxista, assim, tanto que Marx não se dá muito bem com a turma da antropologia. Na verdade é a turma da antropologia que não se dá muito bem com Marx, só para botar em ordem. Então, por conta disso, eu tendo a ser otimista em relação mesmo ao cenário em que a gente está vivenciando. É evidente que estamos num processo de retrocesso nesse momento, mas eu acredito que isso está gerando um certo aprendizado para a sociedade, tudo isso que está acontecendo. A democratização da informação trouxe efeitos colaterais pesados, né? Como eu falei, a ciência sendo questionada, né? Tendo que provar novamente que a Terra é redonda e outras coisas. As fake news, essa onda de fake news, que nunca tínhamos visto algo parecido. Na mídia tradicional não tinha nada parecido com isso aí. Então a gente achava que se libertar da mídia tradicional seria uma coisa muito positiva. Seria uma coisa somente positiva, mas a gente está vendo os efeitos colaterais perversos que isso gerou. Principalmente quando se fala de fake news. É exatamente por isso que nós estamos agora retornando à mídia tradicional. Porque a onda de fake news é uma coisa tão absurda que você não sabe o que é verdadeiro e o que é falso, então você recorre às mídias tradicionais, né? Você acaba recorrendo. Nós estamos voltando para a Globo através principalmente do G1, que é um portal que não costuma mentir. O UOL, tem alguns portais que são mais respeitados, que não costumam mentir. A gente está voltando a essas mídias tradicionais desesperadamente. Eu quero uma notícia verdadeira, eu quero saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então eu acho que tudo que a gente está vivenciando é muito novo, e a nossa sociedade ainda está aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com as fake news. Ano passado foi a primeira eleição que foi ditada pelas fake news. O Bolsonaro ganhou inventando fake news, enganando muita gente. Foi a primeira eleição. Acho que tem muito pouco tempo para falar que a gente está regredindo, que a sociedade está evoluindo. E as pessoas estão aprendendo. Assim. Em um ano de governo Bolsonaro já tem uma quantidade gigantesca de pessoas decepcionadas. Eu não vou nem falar assim da queda da popularidade de Bolsonaro, porque isso é muito volátil. Isso é representativo, claro, é representativo, mas principalmente Bolsonaro ele está perdendo seus interlocutores. Aquelas pessoas
principalmente youtubers, pessoas influentes da sociedade que apoiavam o Bolsonaro em suas redes sociais, no próprio YouTube. Outros políticos que se elegeram apoiando o Bolsonaro, a maioria já virou oposição. Então, assim, eu acho que o maior prejuízo político de Bolsonaro esse ano não foi nem a sua queda da popularidade, foi a perda de apoiadores famosos, apoiadores que têm influência na sociedade. Então o bolsonarismo começou a virar areia em muito pouco tempo, em menos de um ano. As pessoas já começaram a perceber que não existe essa coisa do anjo vingador que vai descer do céu, dar com chicote, todo mundo vai obedecer, do cara que vai chegar e fazer política de um jeito diferente, ainda mais sendo um cara burro, né? Se fosse um gênio para fazer política de um jeito diferente no Brasil, talvez pudesse. Mas um cara completamente ignorante, achar que vai conseguir governar de maneira diferente, sem fazer politicagem, sem fazer os velhos acordos que se faz aqui no Brasil, historicamente. Rapidamente o Bolsonaro começou a fazer tudo da velha política, todas as práticas, toda a politicagem da velha política ele pôs em prática. As pessoas perceberam isso, e é principalmente nisso que os antigos bolsonaristas estão assim decepcionados. Eles não estão decepcionados com a homofobia de Bolsonaro, essas coisas, porque eles já votaram sabendo e eles pensam igual. Estão decepcionados mais com essa coisa de ter acreditado que Bolsonaro realmente iria fazer alguma coisa diferente no sentido das práticas políticas, da liturgia política. Que aí, ao ver que não tem absolutamente nada de diferente, inclusive para aprovar a reforma da Previdência, Bolsonaro distribuiu aí emendas parlamentares para conseguir os votos necessários para poder aprovar a reforma. Então eu acredito sim que a sociedade brasileira vai aprender a lidar com isso, vai aprender a lidar com as notícias falsas, vai aprender a lidar, já está aprendendo de certa forma a lidar com figuras como o Bolsonaro, falastrões que chegam dizendo que vai dar um choque de ética no país, que vai fazer tudo diferente, eu sou diferente de tudo isso que está aí e tal. Está sendo uma grande lição para a sociedade. Quando eu falo sociedade, na verdade, assim, mais especificamente da massa desprivilegiada intelectualmente do Brasil, no aspecto político, ou seja, tipo 95% dos brasileiros, né? Porque todo mundo que tinha um mínimo preparo político já sabia de tudo isso que eu estou falando, já sabia de tudo isso que está acontecendo. Só está tendo algum tipo de surpresa para aquelas pessoas totalmente despreparadas politicamente, que é quase a totalidade da população brasileira. Mas é isso. Eu acho que a vulnerabilidade a nível de consciência política dos brasileiros, ela ficou muito exposta do ano passado para esse ano. Por isso que surgiu o fenômeno Bolsonaro. Não é que o povo se tornou mais ignorante, o povo se tornou mais isso ou mais aquilo. Não. O povo já era assim. Só que nesse processo de democratização da informação, isso ficou muito exposto. E resultou nisso aí. Não acredito que a gente está evoluindo, não. Sério mesmo. Acho que no longo prazo isso vai ser um aprendizado. No médio e longo prazo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilhe bastante esse vídeo.